Aleluia! Dê um brado de vitória! Ei! Aleluia, aleluia, pode se assentar. Vamos para o texto de Salmo 66, verso 1 e 4. E Deus quer falar comigo. Diga assim, Deus quer falar comigo. Salmo 66, verso 1 e 4 diz assim: aclamem a Deus, povos de toda a terra. Cantem louvores ao seu glorioso nome. Louve-no gloriosamente. Aí o verso 3 diz assim: digam a Deus, quão temíveis são os teus feitos. Tão grande é o teu poder, que os teus inimigos, olha o que a Bíblia diz, que teus inimigos rastejam diante de ti. Oh, que coisa gloriosa. Quando eu estava vendo esse texto, fiquei assim bem regozijado, porque quando nós tememos a Deus, quando nós adoramos a Deus, nós declaramos assim: ó Senhor, são tão temíveis os seus feitos, tão grandes são as tuas ações, e é o teu poder, Senhor, o teu poder é tão imenso, tão grande, que os teus inimigos rastejam diante de ti. Vamos fazer isso, vamos falar isso junto? Deus, os teus inimigos rastejam diante de ti. Aleluia. Olha que coisa tremenda, que coisa forte. Os nossos inimigos estão rastejando diante de Deus. E se eles rastejam diante de Deus, eles também vão rastejar diante de nós. Aquele que de fato encontrar um mover de adoração na sua vida, pode ter certeza, a sua vitória já está próxima. Amém? A vitória do Senhor está próxima, querido. E hoje vou balançar você, porque a vitória de Deus, se há alguém com uma circunstância, se há alguma coisa que ainda te prende diante das circunstâncias da vida, Deus está dizendo: olha, tu tens hoje uma oportunidade, uma porta aberta, e é adoração. Quanto mais você adorar a presença de Deus, mais você vai obter vitória. E aí o verso 4 diz assim: toda a terra te adora e canta louvores a ti, canta louvores ao teu nome. Toda a terra te adora, toda a terra canta louvores ao Senhor e ao teu nome. Gente, Deus tem uma base do trono no céu. Mas não apenas Deus tem uma base do trono do céu. Quando Deus fez a sua base no trono do céu, Ele também trouxe essa base aqui na terra. A Bíblia diz que criou Deus os céus e a terra. Diga assim, os céus. E se Deus criou os céus, criou uma base celestial de adoradores no céu. Quando falamos que Deus criou os céus, primeiramente Ele criou os anjos, criou os arcanjos, criou os querubins, os serafins, né? E mais tarde os surubins, né? E incrível que quando Deus criou os céus, Ele criou uma família celestial. Então havia uma família celestial que são os anjos e todos os seres que ainda a gente nem sequer conhece. E às vezes a palavra do Senhor não denomina que seres são esses. Existem muitos seres no céu. Gente, quando nós formos para o céu, nós vamos encontrar muita surpresa no céu, tenho certeza disso. Porque Deus é ilimitado. Deus é ilimitado. Então uma das cópias que Deus fez do céu aqui na terra, diga assim, olha para a pessoa assim: olha aqui, está uma cópia aqui daquilo que Deus queria fazer na terra. Somos nós. Então quando Deus criou os céus, criou vários seres angelicais, e um desses seres chama-se arcanjos. E houve um tempo que Deus criou um arcanjo, que nós hoje chamamos de Lúcifer. E esse arcanjo, a gente sabe muito bem que a palavra do Senhor declara que o profeta Ezequiel fala justamente dele, que foi um anjo que guardava uma esfera do céu, guardava uma esfera incrível de Deus lá no céu. E a palavra do Senhor declara, eu vou ler esse texto para você ter ideia, para você, de repente, você entender o que eu quero dizer com isso. Está lá, escrito em Ezequiel 28, 13 e 14, você vai achar isso incrível. Então a Bíblia declara em Gênesis que a terra ainda sem forma e vazia, mas havia acima da atmosfera que Deus criou, havia arcanjos. E esses arcanjos foram formados para guardar aquela glória. Então existia um que era um pouco superior, ou seja, entre a hierarquia de anjos, que foi formado pelo próprio Deus. Só que ele se desviou. Ou seja, a Bíblia diz que por toda aquela questão de ele ver Deus criando todas as coisas, de ele ver Deus criando os céus e etc tal, então o seu coração simplesmente se ensoberbeceu. E olha só o que a Bíblia diz, Ezequiel 28, 13 e 14, diz assim: estavas no Éden, olha só, ele estava no Éden, jardim de Deus,
Incrível, não estava apenas no céu. Então, é isso que é interessante, gente. Eu penso dessa forma, tá? Talvez você não possa concordar comigo, mas eu penso justamente dessa forma. Quando Deus criou todas as coisas, Ele já estava lá. E automaticamente, quando Deus começou a criar os céus e a terra, Ele também estava lá. E quando Deus criou os céus e a terra, quando criou Deus os céus e a terra, criou na terra também o homem, Ele estava lá. E quando Deus criou o homem, Deus disse assim: olha, eu vou formar o homem segundo a minha imagem e minha semelhança. E Deus diz, a palavra do Senhor declara que Deus soprou sobre o homem o fôlego da vida. Esse anjo também estava vendo tudo lá. E a Bíblia diz assim, ele estava no Éden, jardim de Deus. E diz assim, toda pedra preciosa era a sua cobertura. Olha que anjo incrível ele era. Toda pedra preciosa era a sua cobertura. Aí veio falando sobre as pedras que estavam dentro dele. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe. Eu estou estudando tudo isso, gente. Inclusive, eu achei interessante sobre essa questão das pedras. O que tem a ver essas pedras com ele, conosco também? É uma coisa assim, é um mistério, deixa para outra chance. O carbônico, a esmeralda, o ouro. E aí assim, a obra dos teus tambores. Olha só. Tambores e dos teus pífaros estavam em ti. Tudo isso estavam dentro dele. Além de pedras preciosas, além de ouro, além de glória, havia dentro dele o quê? Tambores e pífaros. Fala de som, fala de música. E aí diz assim, no dia em que foste criado, foram preparados para ti. Olha que tremendo. Aí o verso 14 diz, e tu eras o quê? Diga aí. Querubim, o quê? Ungido. Ele era um querubim ungido para o quê? Proteger. E diz assim a palavra, e te estabeleci no monte santo de Deus. E estava, olha que a coisa fica mais gloriosa. E estava no monte santo de Deus, estava no meio das pedras afogueadas. Nas pedras afogueadas andavas, ou seja, nas pedras de fogo, era algo glorioso. Ou seja, Lúcifer foi criado a uma atmosfera muito incrível. Quando ele estava lá na guarda, as luzes se acendiam nele e também saía música, saía adoração, porque no céu só há adoração, no céu há luz, no céu há a presença de Deus, e irradiava na vida dele. Diga, meu Deus do céu, que coisa incrível. Só que a palavra do Senhor declara que ele caiu do céu. E o próprio Jesus disse assim, eu vi o anjo caindo como raio. Quando ele caiu, saiu com toda a sua estrutura. Toda a estrutura foi embora. E é por isso que até os dias de hoje, ele não se cansa de olhar para você e dizer, você hoje é quem sabe justamente o que é a glória do Eterno. Eu não quero que você veja essa glória do Eterno. Eu não quero que você adore ao Deus que eu adorei há tantos anos, há tanto tempo. Porque, querido, a adoração é tão profunda que Deus quer que você abra os seus olhos, que você entre nesse portal da adoração e veja a presença do Senhor. É a mesma presença da glória de Deus que está lá em cima. Deus quer que Ele coloque dentro da sua vida. Deus quer que você também receba hoje. É por isso que o inimigo não quer de maneira nenhuma que você alcance aquilo que Deus quer que você alcance. Vocês estão entendendo? Então assim, profeticamente falando hoje, Deus quer abrir um portal na sua vida, nesses dias de quarta-feira para adoração. Queremos conhecer mais a Deus na intimidade, na adoração. E a adoração fala justamente de comunhão. É por isso que quando o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, Deus soprou sobre ele o seu fôlego. E Deus começou a falar com o homem. Quando o homem abre os olhos, ele não viu nenhum animal, não viu um macaco, não viu um chimpanzé, não viu sei lá o quê. Não viu nada disso, viu Abba na sua frente. Então o homem, por si só, já nasceu adorando. Diga assim, eu já nasci adorando. Eu já tenho uma unção de adoração desde a eternidade. Diga aleluia. E nós temos essa oportunidade de poder desfrutar da adoração, dizendo, Deus, eu não posso perder a tua presença. Eu não posso perder a tua presença. E um dos detalhes nesses dias de hoje que temos que colocar dentro de nós é que essa adoração dentro de mim me faz um homem ou uma mulher cheio de Deus, cheio da expectativa, da esperança, da glória do Senhor. Amém? Então a adoração se originou no céu.
e a base dessa adoração, e hoje também está na terra, ainda com nossas imperfeições, Deus quer colocar dentro de nós a ideia de que eu e você, ao abrirmos nossa boca, é por isso que Deus soprou sobre o homem, sobre o fôlego, e fôlego fala de voz, fôlego fala de ar. Então quando nós respiramos e nós abrimos nossa boca, eu tenho certeza, gente, que quando Adão abriu a boca, ele viu seu pai, ele viu a presença de Deus, e a Bíblia declara que na viração do dia, todos os dias, Deus e o homem conversavam, ou seja, havia um diálogo, havia um relacionamento. Então a adoração, diga assim, a adoração é um relacionamento íntimo com o Pai. Quando eu tenho um pai, eu tenho uma intimidade com ele, eu posso falar o que eu quiser com ele. E certa vez Jesus estava falando sobre, queria ministrar no templo, e alguns dos sacerdotes e saduceus e fariseus queriam fazer com que aquele templo fosse um templo de baderna. E Jesus disse assim, olha, estão fazendo na casa do meu pai casa de venda, casa de baderna, casa de confusão. E Jesus entrou lá e começou a fazer o quê? A expulsar todos aqueles homens, todas aquelas pessoas que estavam fazendo da casa de Deus uma casa de confusão, uma casa de vendas. E é interessante que depois de Jesus purificar o templo, a palavra do Senhor declara que vieram as pessoas que precisavam ser curadas. E um detalhe interessante, que no final de tudo, de toda a purificação, a palavra do Senhor declara que as crianças entraram cantando louvor. E há um texto interessante em Mateus 21, 15, 16, que diz assim, Mateus 21, 15, 16 diz assim, mas quando os chefes dos sacerdotes e mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia, e aí as crianças gritavam no templo, olha só, as crianças abriram a sua voz dizendo, Hosana ao filho de Davi, e ficaram indignados os sacerdotes, e lhes perguntaram, não estás ouvindo o que essas crianças estão dizendo, Rabi? E aí respondeu Jesus, sim, vocês nunca leram que dos lábios dessas crianças, dos recém-nascidos, suscitaste louvor? Ou seja, que dos lábios dessas crianças é que vem o perfeito louvor. Gente, é a mesma coisa que Deus está dizendo, olha, Deus formou você para o perfeito louvor. É assim, como renascidos, como homens e mulheres com novo nascimento, é que nós devemos abrir a nossa boca e dizer, Senhor, eu quero te adorar. Eu sei que é muita informação, mas a palavra do Senhor está dizendo aqui, desde a formação do homem, Deus abriu a boca do homem, Deus colocou o sopro dele na boca do homem, para que eu e você tivéssemos a unção e a consciência de um homem e uma mulher de adoração. Amém? Então eu prefiro cada vez mais, quando eu começo a adorar, eu prefiro cada vez mais abrir minha boca. E quando eu abro minha boca, tem horas, gente, que a gente começa a adorar, que parece que não sai mais nada. É aí que a gente começa a entrar no outro hemisfério da adoração do Todo-Poderoso. Quando você entra numa intimidade com Deus, a vitória vem mais rápido. Você entendeu o que eu falei? Quando você entra na intimidade com Deus, a vitória vem mais rápido. Quando eu adoro a Deus, Deus antecipa a sua vitória. Quantos podem dizer assim, quando eu adoro a Deus, quando eu louvo ao Senhor, Deus vai antecipar a sua vitória. E não sei se você está hoje aqui levantando e recebendo essa glória de Deus sobre a sua vida. Quem sabe você levantou hoje cedo e disse assim, Senhor Deus, eu preciso de uma vitória na minha vida. Mas você entrou hoje e Deus está te dando a chance. Se eu te adorar, o Senhor está dizendo, eu vou antecipar a vitória que está por vir na sua vida, que às vezes você nem sabe. Você não entende. E foi justamente isso que aconteceu. O homem pecou, ok, mas Deus deu uma segunda chance. Jesus veio para pôr ordem na adoração. O homem não perdeu a unção de adoração. O homem não perdeu a unção que estava dentro dele. Estava lá, ainda em pecado, mas Deus restituiu o que Deus quer restituir. É por isso que nesse tempo Deus quer restituir a adoração dentro de você. Dentro de você. Quando abro a boca para adorar, gente, pode ter certeza, o som da minha voz, ela desata algo. Desata algo. Todos os adoradores na Bíblia sempre abriram a boca, abriram a voz. Davi abriu a sua voz. Os profetas abriam a sua voz, falavam das coisas maravilhosas do Senhor. Porque o inimigo sabe muito bem que há poder na nossa boca, há poder na voz. Quando Deus disse, haja luz, houve luz.
Quando disse haja luz, quando Deus soprou também sobre a vida do homem, veio a luz de Deus, veio a toda a glória do Senhor, veio sobre a vida do homem, do ser humano. E eu acho interessante que todas as vezes que eu vejo isso, eu fico assim, imagina como era aquele homem, não é? Eu sou um cara que desde criança eu gostei muito do Superman, eu achava interessante o Superman. Meu Deus do céu, eu queria tanto voar. Né? E comprava roupa de Superman, boneco de Superman. Hoje já estão fazendo Superman de outras coisas, né? Estão mistificando todos esses desenhos nossos, antigos. Mas eu observo que, meu Deus, eu acho que o homem era quase um Superman naquela época. Como é que Deus falava assim, olha, dê nomes a esses animais aqui. E Deus ia lá, coisa minha, viu gente, por favor, não é nada de teológico não. Não pega aí, pastor, ele está dizendo que o homem era assim, assim, assado. Era um pensamento, meu Deus do céu. E Deus pega o homem lá, olha, dê nome às aves. Como é que Deus ia pegar esse homem para dar nome às águias, a aves, não sei lá o quê. Olha, dê nome aos peixes do mar, sei lá, quem sabe Deus pegou esse homem, jogou no oceano, e ele começou aí, né? Ou seja, a respiração do homem era outra, sei lá, e deu nome, tubarão, o que mais? Baleia. Gente, o homem que Deus criou era extraordinário. Eu vou dizer para você, nós somos muito mais extraordinários hoje do que aquele homem que está passado. Ô pastor, que não fala isso, o que é isso? Pelo amor de Deus, senão eu vou subir nesse prédio aí com você. Calma, não faça não. Não, sabe por quê? Pela unção, é pelo Espírito. Então vou falar aqui da questão espiritual, é muito mais do que aquilo que Deus colocou como ser humano carnal. E o pecado destituiu a vida do ser humano. Mas veio Jesus, como homem, não como um Superman, mas como um homem, cheio de graça e verdade. A palavra do Senhor é cheio de graça e verdade. E veio por causa de você e de mim, para que eu reconhecesse, para que eu fosse restituído àquilo que o diabo queria tanto que nós perdêssemos, que era a glória de Deus. Olha, eu queria que você levantasse a mão para o céu e agradecesse ao Senhor, dizendo, obrigado Jesus, porque o teu filho Jesus, tu mesmo Jesus, restituísse a adoração que um dia foi perdida. Quantos podem glorificar a Deus por isso? E quando dizer, Deus, obrigado, porque através do sangue de Jesus, hoje eu tenho plena convicção de quem eu sou em Cristo, através da adoração. Amém. O diabo perdeu tudo, gente. O diabo perdeu sua posição. O diabo perdeu a sua luz. E interessante que quando os sacerdotes, eles entravam no tabernáculo, a palavra do Senhor declara que foi feito um tabernáculo com uma presença de Deus, e o sumo sacerdote adentrava no santuário para fazer as suas obrigações religiosas. E a Bíblia diz que ele usava um peitoral. E aquele peitoral, eu estava estudando sobre a questão do peitoral, do sacerdote, tinham 12 pedras. E essas pedras falam muito de pedras afogueadas. O que é isso, pastor? Pedras que reduziam. Quando o sacerdote entrava no santuário, a primeira coisa que ele fazia era fazer os rituais de sacrifícios e depois trocava a roupa para entrar no segundo compartimento do tabernáculo, que é chamado Santo Lugar. E no Santo Lugar estava lá, ele tinha por obrigação de acender um objeto chamado candelabro, e acendia aquele candelabro. E ele já estava com o peitoral. Então, quando se acendia aquele lugar, as pedras também se acendiam. Ou seja, tudo aquilo que está escrito, eu não sei se você está entendendo, gente. Tudo aquilo que é descrito do céu é uma cópia hoje. Nós temos uma cópia aqui espiritual. Os sacerdotes estavam com as suas pedras. Isso significa o quê? Autoridade. Havia uma autoridade de Satanás que foi destituída porque ele não conseguiu ficar com ela. E essa autoridade está sobre você. As 12 pedras estão dentro de você. Ou seja, eu e você temos as pedras dentro de nós. E essas pedras, incrível, interessante, que cada uma delas tem umas cores diferentes. Então, quando quando o sacerdote entrava no tabernáculo, ele estava adorando ao Senhor, até chegar no Santo dos Santos, que era o último lugar do tabernáculo, dizendo, santidade ao Senhor. Ele levava o sangue como sacrifício de todo o povo pelo pecado, e o incensário, que era o quê? As orações e a adoração dos santos. Enquanto o sacerdote estava com o peitoral ali,
né? Reluzindo, era a glória de Deus, era a autoridade de Deus que estava sobre ele. O sangue que era o pecado estava abolido por causa do sacrifício que já tinha sido abolido. E ao mesmo tempo ele estava com o incensário dizendo: Senhor, clamamos por tua presença, clamamos por tua presença. E Deus vinha com a sua glória no Santo dos Santos. E uma vez que o sacerdote chegava no Santo dos Santos, Deus atendia o clamor do sacerdote, que era justamente o povo clamando. E Deus falava assim: o pecado está consumado. Mas eu tenho uma novidade para você. Não foi aquele sumo sacerdote que fez tudo por nós. Não foi aquele sumo sacerdote. A palavra do Senhor declara que nós temos um sumo sacerdote da nossa fé, chamado Jesus Cristo de Nazaré, que foi à cruz do Calvário. E ele foi à cruz, aleluia, ele foi à cruz do Calvário. E quando ele estava lá preso no madeiro, a palavra do Senhor declara que o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Foi de alto a baixo, sem nenhuma reserva, sem nenhuma emenda a mais. Foi de alto a baixo, no meio, rasgou-se ao meio, para que eu e você hoje tivéssemos livre acesso à sua presença. Hoje eu tenho livre acesso à sua presença. Ou seja, eu levanto a minha voz hoje e começo a declarar: Senhor, tu és exaltado, tu és poderoso, tu és digno, Senhor, de toda a glória, de toda a honra. E eu abro a minha vida, eu abro o meu peito de adoração, e dentro de mim sai luzes de Deus, e dentro de mim sai o fogo do Senhor, e dentro de mim sai as pedras do sacerdócio, e dentro de mim sai luzes do Senhor, porque o diabo tentou tirar, mas hoje está dentro de mim. Oh, aleluia, aleluia. Eu não sei se você está entendendo o que Deus quer dizer. Você, querido, hoje tenha essa percepção que a glória do Senhor está dentro de você, e você pode todas as coisas em Deus. Saiba disso. E Deus é tão lindo que fez com que nós tivéssemos a experiência de, ainda que no pecado, na injustiça, em tantas coisas que o diabo tenta colocar em nossas vidas, o sangue de Jesus nos cobre. E se você, ainda que haja pecado, hoje você confessa e deixa, porque o problema não é apenas confessar e você não deixar, então a coisa piora. Mas se você confessa e deixa, a unção do Espírito Santo vem sobre você, e o fogo se acende novamente para a sua glória. Eu e você fomos criados para o louvor da glória de Deus. Eu e você fomos criados para o louvor da glória de Deus. É por isso que quando nós adoramos, querido, nós adoramos, estabelece o quê? Um plano espiritual na nossa vida. E aí nós entramos em guerra espiritual. É por isso que nesses dias de quarta-feira nós vamos ministrar muito sobre essa questão de a adoração provoca a vitória. E onde é que está a sua vitória? Se você procura uma vitória é porque você tem uma guerra. Se você está procurando uma vitória, meu Deus, me dá vitória, meu Deus, me dá vitória. Quem sabe, né? Meu Deus, me dá também vitória. É? Quem é a sua vitória? Quem sabe alguns homens estão procurando uma vitória aí, né, gente? Sei lá. Meu Deus, está uma batalha, Senhor. Adore, descanse e deixa Deus agir. Amém? Há uma vitória porque tem uma batalha. Josafá sentiu isso. O povo de Israel estava cansado, estava sobrecarregado, haviam crises, mas de repente a palavra do Senhor declara que Josafá começou o quê? A adorar o Senhor. E esse é o último texto que eu quero ler com vocês. E olha o que aconteceu. A 2 Crônicas 20, verso 15 e 26 disse assim a palavra. E ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém. E o rei Josafá assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Josafá entendia, ele era um adorador. Ele jamais poderia deixar esse texto aqui, gente. Falar de vitória sem falar desse texto, impossível. E todas as vezes que você lembrar de Josafá, ele era um adorador, só que teve medo. Uns versos anteriores dizem assim, olha, ele viu que os amonitas viriam. Os filhos de Amon estavam subindo, os inimigos estavam subindo contra Judá. Ele teve medo, é normal ter medo em certas ocasiões.
Só que ele buscou ao Senhor, adorou ao Senhor. Mas ele não sabia como, mas Deus lhe deu uma estratégia. Ele sabia que ele estava como um homem de Deus, como um adorador, como um servo, mas no meio de uma batalha ele precisava de uma vitória. E qual foi a vitória que Deus lhe deu? Olha só o que Deus disse. Ele disse: escutem todos que vivem em Judá e em Jerusalém, o rei Josafá, assim lhes diz o Senhor: não tenham medo. Diga assim: não tenham medo, nem fiquem desanimados. Aqui há medo e desânimo por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Olha, a batalha não é de você, a batalha é do Senhor. A gente já falou muito aqui, até os pastores, o apóstolo até falou sobre isso, e a gente já tem cansado de falar para você que tem batalhas que a gente, às vezes tem algumas batalhas que nós mesmos causamos. Essa batalha você tem que resolver, urgente. Mas tem uma batalha, meu irmão, que é justamente essa batalha. É por isso que eu tenho essa introdução. O inimigo, nosso inimigo, conhece muito mais de adoração do que qualquer um de nós, porque conviveu lá. Então a primeira batalha que nós temos que está travada é contra o nosso adversário. Então se há uma batalha que a igreja precisa e continua a pelejar, é contra o nosso adversário. Ele não dorme dia e noite, porque ele sabe muito bem o que você está fazendo aqui. O inimigo sabe muito bem qual é a estratégia que Deus colocou na sua vida, porque ele sabe muito bem qual é a sua vitória. Sabia que o inimigo sabe qual é a sua vitória? E aí ele fica tentando dar uma rasteira aqui, uma rasteira acolá, para você não alcançar a vitória. Mas vou dizer para você hoje: se você adorar o Senhor com espírito e verdade, se você adorar o Senhor tirando todas as mazelas da sua vida, se você adorar o Senhor santificando sua vida, se você adorar o Senhor sabendo como adorar, sabendo como buscar, você certamente obterá sua vitória em nome de Jesus. E essa vitória é pelo sangue de Jesus. Não é pela minha carne, não é pela força do meu braço, é pelo sangue de Jesus. É pelo sangue, tudo pelo sangue, para do sangue de Jesus. Josafá disse assim, o verso 16: amanhã desçam contra eles, amanhã desçam contra eles, e eles virão pela subida de Ziz, e vocês o encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Aí o verso 16 assim: vocês não precisarão lutar nessa batalha. Oh, gente, olha para alguém aí, sacode assim: meu irmão, qual é a tua batalha? Não diga não, não diga não. Não diga qual é a tua batalha. Eu sei das minhas, eu não sei qual é a sua batalha. Mas diga assim agora: não precisa pelejar mais. Pelo menos nessa noite Deus está dizendo: não precise mais lutar contra essa guerra. Oh, aleluia, não terás mais necessidade de lutar. O que você vai ter que fazer? Tomar posição. Primeira coisa, tome posição. Olha o que a Bíblia diz: tome suas posições. Segunda coisa, permaneça firme. Aleluia. Tome sua posição. Que posição é essa? Eu estou cansado. Descanse no Senhor. Deixa o cansaço para fora. Tira esse desânimo da sua vida e batalha, lute. Vai ao encontro. O inimigo está lá. A gente pensa: eu tenho medo do inimigo. Tenha medo dele não. Não tenha medo. Ele não está nem aí se é criança, se é jovem, se é adulto. A palavra do Senhor declara que o nosso inimigo é assassino a sangue frio. Como assim, pastor? Ele veio para roubar, matar e destruir. É a missão do inimigo. Você primeiro, que se quer uma batalha, toda batalha, se você quer vencer, você precisa conhecer quem é o seu inimigo. Essa é a estratégia. Mas se eu sei quem é o meu inimigo espiritual, o que eu vou fazer? Através da adoração. Eu vou adorar. Quanto maior a luta, eu adoro. Quanto maior a circunstância, eu adoro. Adoro até que os céus desçam. E o céu vai descer. Foi o que aconteceu com Josafá. Josué também, né? Porque Josué tocou, os muros caíram. Foi outro grande levita. Mas primeiro, tome posição, querido. Tome posição, tome sua posição. Tome sua posição, se posicione. Aleluia, Deus está falando com alguém aqui. Se posicione, tome posse. Outra coisa, permaneça firme e veja o livramento. Aleluia. E mais uma vez assim: não tenham medo, nem se desanime. Saiam para enfrentá-los amanhã. O Senhor estará com você.
Aleluia. O verso 18: Josafá prostrou-se em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se também em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos cauditas e dos coeritas, levantaram-se e prontamente louvaram ao Senhor, o Deus de Israel. Em quê? Em alta voz. Em alta voz, em alta voz. Olha a voz. Olha a voz de novo. Deus soprou sobre o homem o fôlego para a adoração. Enquanto eu abrir a minha boca, eu não posso ficar com a boca fechada, eu tenho que abrir a boca. Boca de adorador, e você verá a bênção. Amém. Em alta voz. Verso 21: depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor de sua santidade, isso à frente do exército. Ou seja, havia um exército, né? Mas só que Josafá disse assim: olha, não, o exército fica do lado, quem vai na frente são os cantores. Diga assim: eu canto, até que nem que seja no banheiro, eu estou cantando, eu estou na igreja, eu estou louvando, não importa. É da boca das crianças, da boca daquele que às vezes não tem entendimento, é o que a Bíblia diz, da boca dos pequeninos é que eu vou trazer força. Eu sei que tem pessoas aqui que não precisa nem estar aqui no altar para pegar um microfone para louvar. Você louva em casa, Deus opera. Oh, aleluia. Pode ter certeza disso. É da boca dos pequeninos que Deus declara: suscitei força, suscitei poder. Jesus nunca omitiu isso. Então, é na simplicidade. Adore, adore, levanta-te, adore. Aleluia. Quando começaram a cantar, verso 22, e entoar louvores, o Senhor o quê? Preparou emboscadas contra os homens de Amon e Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Aleluia. Verso 25: então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres. Cadáveres, foi sério, é sério. Quando o povo começou a louvar, o exército estava lá no fundo. Mas quem estava na frente, os adoradores que assim: eu quero estar na linha de frente, eu quero estar na linha de frente, eu quero estar posicionado e firme, posicionado e firme, posicionado e firme. Enquanto eu estiver posicionado e firme, eu vou enfrentar o inimigo, eu vou olhar para ele. Às vezes você nem vai precisar olhar, porque Deus, a palavra do Senhor declara que quando Josafá e os seus aliados olharam lá no deserto de Tecoa, os inimigos estavam todos mortos. Aleluia. Vai ter batalhas que você não precisa pelejar. Diga assim: a batalha é do Senhor, ela não é minha, ela é do Senhor. Eu vencerei através da adoração. Quanto mais louvor eu der, quanto mais adoração eu levantar ao Senhor, eu terei a vitória. Ou seja, Deus está dizendo para você: Ele antecipa a sua vitória, seja lá qual for. Ele antecipa a sua vitória diante do seu inimigo. O seu inimigo pode ser grande e valente diante dos seus olhos, mas você vai olhar: ó inimigo, olha quem está atrás de mim, o leão da tribo de Judá. Ele levantou-se, rugiu o leão da tribo de Judá contra os meus adversários, e hoje eu terei acesso à presença de Deus. Quem pode levantar as mãos e agradecer? Vamos ficar de pé. Aleluia. Meu Deus, se nós entendermos isso, gente, a batalha é do Senhor, a batalha não é minha. Meu Deus, eu estava lendo esse texto aqui, falei: meu Deus, como Josafá, tadinho, ele ficou tão triste quando viu aquele inimigo. Mas Deus disse assim: olha, a batalha, Josafá, não é sua não. Aí Josafá: gente, então Senhor, ó, eu vou descansar. Tudo que eu tenho é descansar. Mas pastor, tem momentos que só parece. É aí que na hora não vale o seu grito. É aí que nessa hora não vale a sua força. Não adianta, gente, você lutar com uma coisa com a sua própria força. Levante a sua voz em casa, feche o seu quarto. A Bíblia está declarando, Jesus diz assim: olha, vai lá, fecha o seu quarto. Tivemos 21 dias orando. Aí você para. Agora vamos continuar orando e adorando, que estão ligadas. O que eu vou fazer? Vou conseguir mais uns dias adorando ao Senhor. Eu vou fechar meu quarto. O quarto não fala apenas de quatro paredes, gente. Eu me lembro uma vez que, quando cheguei aqui a Salvador, eu trabalhava numa firma, uma empresa chama firma, né? Hoje não chama firma, coisa de anos atrás. E eu levava a minha marmitinha assim. Eu era office boy na época, já há uns 30 anos isso, ou mais, né, irmão? Você sabe disso, lembrou, hein? E eu entrava naquele ônibus, parecia uma lata de sardinha. E não tinha momento de adorar. Sabe onde eu adorava? Tinha 30 minutos de saída para chegar na empresa.
Eu lá na marmitinha, eu tinha 70 funcionários. Eu mesmo dava café para aqueles 70 funcionários. Pode ter certeza que um café que eu faço é muito bom. Até hoje tá melhor, né, para fazer café, né? Fazer café para 70 peão. E às vezes saía. Chegou um tempo que teve um assalto na empresa. Eu, como office boy, tinha saído daquele momento. Enquanto estava lá para pegar o dinheiro do pessoal, o salário da galera, eu fui juntamente com o gerente, mas o dinheiro ficava na minha mala. A mala ficava comigo. Olha que coisa, né? Porque assim, se alguém tocar, vai tocar no boy. Gente japonesa, o pessoal era japonês, eu trabalhei com japonês e era brincadeira não. Enquanto estavam tirando o dinheiro, o pessoal estava assaltando lá. Já tinha alguém que sabia que o dinheiro ia chegar naquele dia. Gente, naquele dia, eu me lembrei que foi um momento que eu adorei assim a Deus de uma forma incrível. Cheguei 7 da manhã, dei o café para os peões, depois aproveitei para ler a Bíblia e etc e tal. Depois saí, fazer todo o meu roteiro para sair para a rua, voltar e à tarde ir junto com o gerente para pegar o dinheiro. Quando chegamos de carro, aí o secretário dizendo assim, eu já estava assim, ó, para! E a gente parou o carro, os assaltantes tinham saído correndo. Quando eu cheguei, eu já estava com minhas pernas assim. Aí o gerente disse assim, ó, foi por causa desse boy, por causa dele. Se eles ficassem aqui, chegasse 5 minutos, você era o alvo, eles iam pegar o dinheiro na sua mão. Aí Deus falou assim, ei, você viu o que você fez hoje? Por mim? Eu disse assim, oh Jesus, aleluia, oh aleluia. Gente, confie no Senhor, seu Deus. Eu nunca vou esquecer daquele dia, nunca vou me esquecer. Eu lembro como se fosse hoje. Foi um livramento tão grande de Deus por causa de adoração. Porque você, quando adora, você é liberto. Quando você adora o Senhor em espírito, em verdade e em sinceridade, Deus te livra de coisas que você nem imagina. Lembre-se disso. Agora, como é que eu vou adorar, Senhor? Como é que eu vou adorar? Pastor, como é que eu vou adorar? Não tem regra. É só adorar. Muitas pessoas aqui adoraram muitas coisas aí. Foram para candomblé, foi para carnaval, foi para não sei o que. Você sabe como é que é adorar aqueles artistas e adorar outras coisas? Adorar a Deus é só se entregar. Adorar a Deus é só lembrar do sangue. E todas as vezes que você lembrar que o véu do alto a baixo se rasgou, você vai lembrar. E a Bíblia diz que esse véu é Jesus. Jesus se rasgou por completo, para que eu tivesse livre acesso à sua presença. Jesus não se rasgou pela metade. Escute, Jesus não se rasgou pela metade. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Não foi do lado, não foi do outro, foi total. Para que você tivesse a sua presença. Amém? Quem pode levantar as mãos para os céus e começa a louvar ao Senhor. Começa a louvar ao Senhor. Amém? E o final do texto diz assim: Josafá passou 3 dias saqueando o despojo do inimigo, ou seja, aquilo que o inimigo roubou, aquilo que o inimigo roubou, Josafá trouxe de volta. Ou seja, Deus está dizendo: aquilo que o inimigo roubou na sua vida, você vai ser restituído. Tudo será restituído em nome de Jesus. E será uma restituição muito grande para a glória do Senhor. Amém. E no 4º dia eles se reuniram. Olha só, depois de restituir tudo, depois de saquear tudo que o inimigo roubou, a Bíblia declara que Josafá e todo o povo de Israel se concentraram ainda adorando ao Senhor mais uma vez. E diz a palavra que eles reuniram no vale chamado Beraca, onde o que? Louvaram ao Senhor. Verso 26, louvaram o Senhor. Por isso até hoje aquele vale é chamado Vale de Beraca. Tem algum Beraca hoje aqui? Aleluia. Diga para a pessoa: você é um vale de Beraca. Ou seja, o que é Beraca, gente? Eu não sei o que é Beraca. A palavra você declara, não declara aqui. Declara assim: olha, é vale de bênção. Diga assim: eu sou um vale de bênção, e Deus nunca vai tirar esse vale de mim.
Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor transformará este vale em vale de bênção, vale de Beraca. Diga aí, Beraca, você é bênção do Senhor, é a glória do Senhor virá sobre você. Aleluia, aleluia. Quem pode aplaudir a Jesus? Aleluia. Se alguém com alguma luta travada hoje aqui, se alguém está com alguma luta travada hoje, Deus está dizendo: levante-se, o seu inimigo já está derrotado. Levante-se. O inimigo estava tentando você, fazer com que a sua guerra se intensificasse. Ele já foi derrotado há 2000 anos atrás. E tudo aquilo que ele desfrutou lá na glória, é você que vai desfrutar. Dos fogos de pedra, do peitoral do sacerdote, da luz de Deus. Sai luz de você. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo, somos sal da terra. E quando você sair pelas cidades, quando você adorar o Senhor, as pessoas vão olhar para você e vão ver luzes saindo de você. Era isso que o diabo queria, sabe? Se aparecer, sair as luzes, aquelas luzes todas. Não, essa luz está dentro de você hoje. Essa luz está dentro de você hoje. Essa glória está dentro de você hoje. Essa glória está dentro de você hoje. As pedras de fogo, as pedras de cores estão dentro de você. Você sabia que cada nota musical tem uma cor, gente? Ah, pastor, não sabia não? Pois é, eu estava lendo sobre isso aí. Enquanto você toca, enquanto os instrumentos tocam, saem cores. Oh meu Deus, que é isso? Que mistério. Aí é outra coisa. Por quê? Porque a glória de Deus está aí. Amém? Então pense numa batalha. Comece a pensar numa batalha. A batalha é do Senhor. A batalha é do Senhor. A vitória, diga, a vitória eu posso ver hoje. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Quantos podem adorar mais um pouquinho nessa noite? Oh Senhor Jesus, eu te adorarei, Senhor.